Estamos aqui com mais um episódio do Hubcast e hoje com a especialista em comunicação persuasiva e oratória, Maria Queiroga. Muito Prazer ter prazer. você aqui, Maria. Muito prazer. Obrigada, Val. É um prazer realmente muito grande estar aqui com você. Maravilha. Falando em comunicação, a gente é dotado de comunicação, né, Maria? Sim. A gente nasce se comunicando e a gente passa a vida se comunicando. E eu ouço muito no mundo, principalmente corporativo, que o grande problema das organizações ou nas organizações é a comunicação. Então, dentro daquilo que você entende por se eu tenho esse dom, se eu tenho essa característica de me comunicar como ser humano, qual é a correlação de eu não conseguir me comunicar, mesmo tendo acesso a tantos canais, a ferramentas, a tantas locuções, ensinamentos? Você tem Maria Queiroga para me ensinar. E por que persiste essa questão do problema de comunicação e na comunicação? Olha, Val, esse grande problema ele tem uma raiz muito mais profunda. A raiz está no interesse, falta de interesse nas pessoas. Nós percebemos cada vez mais um interesse em si mesmo se sobressaindo, sobretudo agora que a gente tem a internet como palco, um Sim. palco que todo mundo pode estar. Uhum. Nós sabemos que o excesso de si ele faz com que eu perca o interesse no outro. Então, eu preciso ter a consciência de que se eu estou no ambiente corporativo ou se eu estou dentro da minha casa, eu estou no mundo, eu não sou uma ilha. Eu preciso genuinamente me interessar pelo outro. Ainda que o outro tenha uma opinião diferente, Sim. ainda que aquela pessoa dentro da empresa vá me mostrar algo que eu não quero ver, vá mostrar que o meu trabalho não está condizente com o que ela espera, eu preciso ouvir. É muito. Eu falo que a gente precisa matar a nossa vaidade diariamente, todo ser humano. Sim, sim. Maria, não, eu não sofro, eu não sou uma pessoa vaidosa, egocêntrica, eu não sofro com isso. Nós somos todos do mesmo material, né, Val? Exato. Então, todos nós precisamos, sim, constantemente, diariamente, fazer esse exame, fazer essa autoavaliação e estarmos dispostos a ouvir o outro, a escutar de fato. Eu costumo dizer, né? Escutatória é o outro lado da oratória. Primeiro a gente escuta, primeiro a gente se interessa pelo outro, para aí a gente conseguir querer que o outro nos ouça. Então, eu acredito que o grande problema nas corporações, sobretudo, de comunicação, eles são muito de origem de dentro do ser humano, da falta de interesse em ouvir o outro e fazer as coisas acontecerem por um objetivo maior, que não apenas o seu, pessoal. Então, você está dizendo que é muito mais do ser do que do fazer. Exatamente. Então, se eu não tenho essa conexão com o ser, eu não valorizo o meu ser ou o ser que está comigo à minha volta, e então eu não consigo realizar essa comunicação, ela pode ficar truncada, seja na minha fala, seja no meu agir, ou até mesmo na recepção de quem está perto de mim. Exatamente, porque aí a gente está falando agora de uma comunicação interpessoal, que é essa que você abordou. Exato. É uma comunicação interpessoal, porque a social é a que a gente usa muito a oratória. O que é a comunicação social interpessoal, né? A comunicação interpessoal é a que se relaciona, que tem relacionamento. Sim. Seja ele profissional, seja ele pessoal mesmo. Exato. Então, agora a comunicação social não, vou para um palco, vou palestrar. Mas até mesmo na comunicação social, eu preciso me conectar, eu preciso saber fazer a leitura da minha audiência. Você vê, nunca estou sozinho. Exato. Nunca é só sobre mim. Aliás, diga-se de passagem, não é mesmo. É sobre uma mensagem que vai transformar vidas. Porque se eu estou no palco também, eu sempre costumo dizer, se eu estou no palco, eu estou por uma mensagem que eu vou entregar e não por mim. Eu vou entregar aquela mensagem que vai transformar as vidas. E é por isso que muita gente tem medo de falar em público, inclusive. Porque elas estão pensando sempre na sua vaidade, elas estão pensando em si mesmas. Como que eu vou estar? Será que vão me julgar? Será que não vão? Somente o meu umbigo. Elas se esquecem de que elas estão ali para entregar um presente para a audiência. E quem vai para entregar um presente está pensando no outro. E na relação, na comunicação interpessoal dentro da empresa, a gente precisa perceber que o tempo inteiro nós somos desafiados a trabalhar em equipe. Exato. A trabalhar em cooperações. A gente precisa cooperar. Então, o meu resultado, o seu resultado
interfere no meu resultado. Exato. Meu resultado interfere no seu. Então a gente tem um objetivo maior. Se eu começar a trabalhar só por mim, pelo que eu quero, só de forma muito egoísta, ninguém chega a lugar nenhum. Inclusive, eu também me anulo, porque eu não chego a lugar nenhum sem cooperação. Exatamente. E indo nesse caminho do ser, porque foi nesse Sim. caminho que a gente começou a nossa conversa, Sim, não é mesmo? exatamente. Um tempo de tanta conexão, né? A gente tem um mundo na palma da mão, pode parecer Sim. clichê, mas essa é a realidade. Nós temos o celular e nesse celular a gente tem acesso a tantas coisas. Sim. E um mundo que tem problema de comunicação, lógico que eu estou sendo generalista, né? Aham. Mas assim, tem o problema da comunicação e eu estou tão conectada e ao mesmo tempo eu estou desconectada da necessidade e da interação com o outro. Isso não é ambíguo? Demais. Demais, porque essa conexão, ela não é conectada. É uma conexão desconectada. O fio está descapado? Tá Desencapado? escapado. Desencapado, né? É uma conexão que me conecta com o espelho, né? Me conecta com a minha própria imagem. Estamos na rede social. A rede social é uma vitrine necessária. Sim. Costumo dizer que a rede social é uma avenida, a avenida mais movimentada do mundo hoje. Então a gente precisa estar lá. O nosso negócio precisa estar lá. Nossas empresas. É uma vitrine. Sim. Porém, ela nunca pode substituir nossas relações interpessoais de fato. Apesar de que ali sim a gente se relaciona, a gente faz negócios, não é verdade? Sim. A gente se relaciona com as pessoas, a gente manda uma mensagem para um amigo, enfim. É claro que isso é importante, acontece também, mas ela não pode substituir a humana do dia a dia presencial. Então é incrível a capacidade que a gente tem de usar ferramentas que seriam ótimas, excelentes, para o mal. O ser humano faz isso. Exato. Como eu vinha dizendo, né? É nossa natureza, né? é a natureza Sim. pecaminosa do homem. Eu que sou cristã, nós que somos cristãs sabemos disso, sim. né? A natureza pecaminosa do homem. Então, poderia ser ótimo, mas não é só ótimo. A gente, se está numa relação, a gente está numa mesa, se a gente está aqui entre amigos, está num jantar, mas não está, ou seja, porque se eu estou aqui, eu não estou onde eu estou aqui dentro. O corpo está presente. O corpo só que está presente. Sim. É claro que às vezes é necessário, né, uma mensagem ou outra, quem faz negócio, quem trabalha, Sim, ainda mais, sem sobretudo dúvida. em horário comercial, horário de trabalho. Aquele é um instrumento de trabalho. Sim. Mas se eu saio, por exemplo, com os amigos, se eu tenho um fim de semana, um momento para descanso, eu preciso estabelecer os limites que essa ferramenta deve ter na minha vida. Porque se eu não estabeleço esses limites, ele vai me dominar. E nesse campo da questão falando de limites, né? Comunicação abre portas, comunicação fecha portas, Maria. Sim, sem dúvidas. Dá um exemplo prático para a gente de questões assim extremamente pontuais que abriram portas e houve prosperidade, fechou porta, não trouxe prosperidade por questões de inadequação, falta de oratória, falta de locução, de empatia, tudo aquilo que a comunicação traz. Sim. Traz exemplos para a gente. Ótimo. Olha, ela abre e fecha a porta sem sombra de dúvidas. A gente já ouviu muito uma frase, começo a responder com ela. A primeira impressão é a que fica. Olha, se a primeira impressão é a que fica, significa que essa impressão ela vai ser transmitida por comunicação. Maria, essa frase vai entregar a minha, não a tua, mas a minha idade, hein? Eu conheço essa frase, Maria. Continua. É verdade, essa frase é muito boa. Ela entrega para nós que a comunicação vai me abrir ou fechar portas. Sim. Então, a primeira impressão é a que fica? Não. Olha, a gente falou dela e agora eu estou dizendo que não? Como assim, Maria? Olha, contradição? Contradição? Olha. Sim, porque ela não é a que fica. Ela é a que abre ou fecha portas. Isso. Então, se eu posso vir a não ter outras oportunidades por causa da primeira impressão. Por que a primeira impressão não é a que fica? Ela só é a que abre ou fecha portas. Porque a verdade é que a que fica é sempre a última. Você já viu quando a gente se relaciona com alguém e a primeira impressão que a gente teve da pessoa foi ótima, mas à medida que a gente foi conhecendo, a gente percebeu que aquela primeira impressão foi enganosa. Não foi o que de fato a pessoa é. Quantas vezes a gente passa por isso na vida, né? Script. Script. Seria script? Sim.
Porque é muito fácil, numa primeira impressão, eu encantar. Eu não estou ainda conseguindo. Eu costumo dizer, Val, que são índices. Numa primeira impressão, eu tenho apenas índices sobre você. À medida em que eu vou me adentrando, conhecendo mais, conversando um pouco mais com você, eu vou tendo mais índices de quem você é, e a partir daí eu consigo estabelecer mais informações a teu respeito, saber mais. Por isso que eu costumo dizer, a última impressão é que deve ficar, porque é ali que eu tenho mais informações de alguém. Porém, a primeira impressão, ela pode fechar as portas, porque você não pode ter uma outra oportunidade. Se na primeira impressão, um cliente, alguém que você precisa, Sim, com a qual você precisa negociar, exato. por exemplo, não gostou, não quer, não volta. Não tem outra oportunidade. Por isso ela é responsável. Essa primeira impressão, essa primeira comunicação que a gente faz com alguém, ela precisa ser muito cautelosa, muito cuidadosa. Você perguntou de exemplo. O exemplo, para mim, vou trazer um brasileiro, um grande comunicador, ícone da comunicação, o Silvio Santos. O Silvio Santos começou vendendo caneta Pode ser. e teve portas fechadas. Ele não recebeu as portas abertas para ele e emissoras que ele queria estar. E ele mesmo diz, né? Ele mesmo dizia: eu não queria abrir uma emissora, eu precisei abrir porque não abriram as portas para mim. Então ele foi lá e construiu a própria porta e se tornou um grande comunicador. Sabe o que a gente tem de exemplo aí e de lição para nós sobre oratória e comunicação, Val? É o seguinte: comunicação e oratória, tem muita gente que nasce com o dom da palavra. Com talento? Talento existe, tem, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E foi exatamente o que aconteceu com o Silvio Santos. Ele podia ter, de repente, o talento, né, já para falar. A gente não tem tanta informação a esse respeito, mas que ele desenvolveu a habilidade, desenvolveu. Tanto que ele fala que ele tinha portas fechadas no início, depois ele construiu a própria porta e se tornou um ícone da comunicação. Então é interessante a gente perceber isso também. A gente pode desenvolver uma habilidade, e a habilidade de falar bem é uma habilidade que todo profissional precisa desenvolver se ele quiser crescer na carreira, empreendendo na empresa de alguém ou empreendendo no seu próprio negócio. E através dessa habilidade, ele ter outras habilidades desenvolvidas. Sim. E também empreender. Silvio Santos empreendeu na sua própria empresa em virtude de não ter tido espaço em outra. Então ele foi um comunicador, um empreendedor, grande empresário, e deixou um legado, né? Exatamente. Porque tem alguns que seguiram e certamente vão continuar seguindo o grande exemplo que ele foi de orador, né? Sim. Comunicador. Exatamente. E para a gente encerrar, tem uma frase filosófica que diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Aí eu quero trazer para o âmbito da comunicação. Comunicador, se você não falar, não há portas que se abram para você. É Sim. isso, Maria? É isso. Eu costumo sempre dizer: se você não abrir a boca, as portas não se abrem. Se você não abrir a boca, as portas não se abrem. E isso é interessante quando a gente vai falar de pessoas que sofrem com timidez, sofrem com medo de falar em público. E aí a gente cai para um outro campo, que é o seguinte: medo de falar em público não se resolve com oratória, Val, você acredita? Sim, é possível que não. Né? Medo de falar em público é um problema com neurocepção. Olha que interessante. Muito além daquilo que a gente imagina. Muito além do que se imagina, porque a oratória é a técnica para aprimorar algo. A fala, a apresentação em público, Sim. a linguagem, né? Para eu aprimorar, tem de existir. Veja, se não existe, se eu não falo, se eu tenho medo de falar, não há o que melhorar. Não há o que melhorar. Então aqui a Maria tem medo de falar em público. Não é oratória. Você precisa de um curso para perder o medo. Inclusive eu tenho um que é o Fale Sem Medo. Nele eu ensino técnicas para perder o medo. E aí você existe um caminho aí que é muito distinto do caminho do aperfeiçoamento, que é o caminho da oratória. O medo de falar em público, ele é um problema de neurocepção, porque o que é isso, né? O nosso cérebro, ele entende errado uma situação. Ele tem uma percepção errada sobre uma situação. Por quê? Ele está mostrando para mim que há um perigo numa situação em que não há perigo. Esse é o grande problema. Quando eu olho para o público e tenho medo, tem um problema aí. Porque o público não me ameaça nada. Não, Maria, sim, porque ele pode me julgar. Mas espera aí. Todo mundo que se expõe pode ser julgado. A gente vai ser julgado a qualquer momento, de qualquer forma. De qualquer forma. Então você não tem que ter medo de falar em público. Você tem que preparar uma boa mensagem e falar. E aliás, diga-se de passagem,
Ninguém está ali para te ouvir. Na maioria das vezes, as pessoas não param para te ouvir, para te julgar. Elas param para te ouvir para receber aquilo que você tem para transmitir. Então, há uma percepção errada de ver sempre o outro como um intimidador. E essa percepção errada de ver o outro como intimidador, como ameaça, perigo, que o cérebro tem, mostra, ele aciona o sistema luta e fuga, que é o sistema da ansiedade, Sim. que só é acionado quando você realmente está correndo perigo, risco de perder a vida. Algo que coloca a tua vida em risco. Cerebral. Sim. Então você começa a pegar fogo em algum lugar, você corre, você tem que correr. O seu cérebro, ele aciona esse sistema de ansiedade natural para você se proteger. Diante do público, isso não pode ser acionado. Então há aí uma distorção. Há um problema que precisa ser corrigido. Que coisa linda. Você é tão rico o conteúdo. A comunicação é uma bênção. É uma benção. Né? Nossa, é uma E você benção. falando isso, eu quero até deixar um alerta. Sim. Porque pode ser que haja pessoas que busquem por determinados cursos específicos de oratória. Sim. E não obtêm resultado. Exatamente. E aí se sentem até inferiorizadas, acham que não têm talento e não vão conseguir. Quando, na verdade, elas estão buscando a solução errada. Não exatamente. É isso, Maria? Exatamente, Val. Exatamente. Sua interpretação. Que maravilha. Muito é uma obrigada. reflexão necessária. Obrigada pelo Imagina. conteúdo e por você colocar isso para a gente, né, de forma generosa, porque o caminho duro você fez. Você tem essa frase, né, Tenho, Maria? verdade. Fala a tua frase, é tão bonita. Ah, obrigada. Eu fiz o caminho mais longo para acelerar o seu. É isso aí, eu te agradeço porque o meu já está acelerado. Obrigada, Muito Maria. obrigada, querida.